Irmãos, a paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor, um dia memorável. Quero convidar os irmãos para que abra sua Bíblia no profeta Ageu, livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1. Livro do profeta Ageu é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Se você for para o primeiro livro, Mateus, Novo Testamento, você volta Malaquias, Zacarias, Ageu. Glória a Deus. Vamos ler o verso de número 5 em diante. Glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não vos sacieis. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário coloca num saco furado. Verso de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Verso de número 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Amém, meus queridos? Pode tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, o livro a qual nós lemos agora a respeito daquilo que Deus levanta um profeta a dizer. A história, ela vem com o povo voltando de um cativeiro e encontrando uma cidade com os muros restaurados, com as portas restauradas. 70 anos o povo ficou cativo, e quando volta, a sua maior necessidade era de construir a sua vida novamente. E o povo começa a entrar em Jerusalém, começa a repovoá-la novamente, e Deus, nesse interim, levanta um profeta já idoso, um ancião. E esse ancião, a palavra dele era uma exortação dizendo ao povo que considerasse o seu caminho. Ageu, ele começa a sua palavra ao povo de Israel, que tinha voltado do cativeiro, dizendo: considera aí o seu caminho. Como é que vocês estão agora? Como é que está a vida de vocês nesse momento? E alguém pode perguntar: mas o que tem a ver o livro de Ageu com dízimo e oferta? Uma necessidade em entender esse texto, porque Ageu, ele diz assim: considerai o vosso caminho. Engraçado que eu tenho observado vocês, Ageu dizia ao povo, pela boca de Ageu, era o que Deus estava dizendo: vocês têm semeado muito, mas têm recolhido pouco. Vocês têm comido, porém continuam com fome. Bebe, mas não se sacia. Se veste, mas continua com frio. Trabalha, recebe o salário, e o seu salário parece que vaza, vai embora, e você não vê o que faz. E quando Ageu fala isso para o povo para e começa a olhar para Ageu e a tentar aquilo que ele estava dizendo, porque a condição do povo realmente era essa. E ele disse assim: olha, o que está faltando em vocês é lembrar do mais importante na vida de vocês, é lembrar o mais importante no momento, na cidade, a cidade de Jerusalém, lembrar o que é mais importante nesse local, que é a casa de Deus. Ele disse assim: olha, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, porque eu, Deus dela, vou me alegrar, e serei glorificado nela, diz o Senhor. Irmão, se nós soubéssemos
o valor que tem o dízimo e a oferta na casa de Deus, nós jamais deixaríamos de ter esse ato. O dízimo e a oferta, ela faz parte do culto a Deus. Se você olhar em toda a Sagrada Escritura, em umas boas partes dela, grandes homens que foram exemplos, eles sempre faziam um voto com Deus. Deus, eu estou vivendo uma situação difícil agora, mas se o Senhor me abençoar, eu vou devolver para o Senhor 10% daquilo que o Senhor me der. Abraão fez isso, Jacó fez isso, muitos outros homens de Deus fizeram isso. O povo, ele já tinha por costume devolver a Deus aquilo que o Senhor dava a ele. Esse povo havia esquecido disso. Viveu 70 anos cativo e quando volta, esquece da coisa mais importante que havia na vida deles, que era a casa de Deus. Ageu, ele olha e vê as pessoas construindo suas casas, a sua vida, tentando reconstruir aquilo que havia sido destruído por tanto tempo e foi negado a eles. E Ageu disse assim: vocês podem fazer tudo, vocês podem construir casas bonitas, mas não estará completo nada na vida de vocês, se vocês não entenderem o poder que há em construir a casa de Deus. E sabe como nós construímos a casa de Deus? É com os nossos dízimos e ofertas. Irmão, se você soubesse o poder que tem o dízimo e a oferta, faça um voto com o Senhor. Ah, irmão, mas puxa vida, eu recebo meu salário, nunca sobra. É por isso, porque você não pode dar a Deus o que sobra. É o que Ageu estava dizendo para eles: vocês vão trabalhar, vão receber, e o seu dinheiro vai sair. Eu tenho um testemunho muito lindo, aconteceu na vida do meu irmão. Ele frequentava uma certa denominação, e nessa denominação eu levei ele, e ele ouviu o pregador falando sobre o dízimo e oferta. E ele disse assim: eu não vou dar não, eu não vou devolver, eu não sou obrigado. Realmente não era obrigado. Foi embora e passou um final de semana perturbador, porque ele gastou mais do que estava proposto a ele devolver, em diversas outras situações. Na terça-feira ele parou e disse assim: meu Deus, eu passei o final de semana, gastei o que eu não podia, e deixei de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Um contemporâneo de Ageu um pouco mais à frente, chamado Malaquias, ele disse assim: olha, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa, e assim fazei prova de mim. Não era de Malaquias, era de Deus. Fazei prova de Deus, se eu não vos abrir a porta do céu, e não derramar sobre vós bênçãos de tal maneira que vos abasteça. Deus, Ele quer te abençoar. Nós ofertamos e dizimamos, não é porque nós queremos que Deus nos dê. Isso nós temos que entender. Nós ofertamos e dizimamos porque Deus já nos concedeu. Se você soubesse o poder que há, irmão, em ser dizimista e ofertante. A Bíblia diz que quando Ageu disse isso àquele povo, o povo mudou a sua história. Depois leia na sua casa o livro de Ageu. É uma história muito linda. O povo começou a levar de volta, se conscientizar de volta, a ofertar e dizimar na casa do Senhor. A casa foi construída, e no final do livro, no final do capítulo, ele diz assim, porque Deus vai abalar o céu e a terra seca e o mar, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que ele estava dizendo? Irmãos, quando você dá, quando você devolve, quando você oferta, quando você faz alguma coisa em prol da obra do Senhor, o Senhor, Ele abala as extremidades da terra em seu favor. E ele diz assim, diz o Senhor dos exércitos, e eu farei tremer as nações. E ele diz mais: minha é a prata e meu é o ouro. Levante a sua mão que eu já quero mandar uma palavra profética para você.
a glória da última casa será maior do que a primeira. Só quem crê, aplauda ao Senhor. Considerai os vossos caminhos. É o que Ageu estava pedindo para nós. Considere. Porque quando você não oferta na casa do Senhor, irmão, infelizmente, a Bíblia diz que Deus não pode repreender o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, que rouba as suas finanças e você nem vê. Então considere o seu caminho, oferte, dizime. E eu tenho certeza de uma coisa: a tua história financeira vai mudar. Porque você pode orar, você pode jejuar, mas nas suas finanças, você só vai ser abençoado quando você abrir a sua mão e o seu coração para a obra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, segure na sua mão. Vamos orar. Querido e amado Deus, nesse momento o Senhor, como um ato de fé, está na minha mão e na mão dos teus filhos, a semente, Senhor. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor fará coisas poderosas, milagrosas, porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Meu Deus, abençoa o ofertante, o dizimista, e aquele que não tem e ainda não pode. Que o Senhor prepare uma porta de emprego, prepare condições financeiras, para que ele possa também desfrutar desta parte do culto, Senhor, que é te adorar com os nossos dízimos e ofertas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Ainda de pé, enquanto estaremos adorando a Deus aqui, você oferte e dizime, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aplauda o Senhor bem forte.